Agora sim. Pessoal, então vamos lá. Essa é a nossa segunda semana. Nosso conteúdo da aula de hoje, do artigo 24 ao 27 do Código de Processo Penal, né? Seguimos aí a mesma bibliografia e vamos lá. Qual é a redação, então, do artigo 24 do Código de Processo Penal, pessoal? Diz o seguinte: nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade de representá-lo. Diz ainda, parágrafo único. Perdão. Parágrafo único não. Parágrafo 1º. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Pessoal, então ignorem aí esse parágrafo único. Não tem. Parágrafo 1º, tá bom? Parágrafo 2º. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Então, ignorem aí esse parágrafo único. Nós temos o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Bom, nesta concepção, então, nós já conseguimos extrair da análise do artigo 24 que toda ação penal é pública, ou seja, a regra em que toda ação penal é pública, né? E ela será pública condicionada à representação por exceção e será a ação penal privada também por exceção. Na sequência, nós temos uma outra questão aqui que é pertinente sobre a nossa análise, que é a seguinte, né? Qual é a diferença da petição inicial de uma ação pública para a petição inicial de uma ação privada? Primeiro, quem é o titular da ação pública? O Ministério Público, na pessoa do promotor de justiça. O promotor de justiça, ele, quando recebe o inquérito policial, recebe o relatório do delegado, e ele tem, então, que apresentar uma acusação ao juiz contra alguém, ele tem uma petição que se chama denúncia. A petição de denúncia é uma petição também um tanto quanto simples. Ela vai relatar os fatos, ao final, fazer a capitulação do crime e pedir a condenação. Isso é uma denúncia, né? Quando nós estivermos diante de uma ação penal privada, o titular da ação penal privada é a vítima ou quem a represente. No caso ali de morte da vítima e havendo a sucessão desta pessoa. Então, havendo isso, a vítima ela é o titular da ação penal. Porém, a vítima não tem aquilo que nós chamamos de ius postulandi, ou seja, o direito de postular em juízo, o direito de pedir em juízo. Então, por isso que para a vítima poder apresentar a sua ação penal ao juiz, ele precisa de um advogado, que é aquele que tem a titularidade e tem o direito de postular em juízo. A petição feita pelo advogado nos casos de ação penal privada é chamada de queixa-crime. E aí nós temos então a figura de quem pede, que é o querelante, e contra quem se propõe essa ação penal, que é o querelado. Tá? Então, essas são algumas questões aí iniciais nos termos do artigo 24 do Código de Processo Penal. Uma outra questão importante que ele nos traz é o parágrafo 1º. Quando lá no parágrafo 1º ele fala, no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, nesse caso, se ele está falando direito de representação, é porque nós estamos diante de uma ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, na ação penal pública, nós temos ela na vertente incondicionada,
que o Ministério Público não precisa da autorização, da outorga da vítima para poder propor ação penal, né? E nós temos a ação penal condicionada à representação, que em tese, então, precisa desta autorização da vítima para que o Ministério Público possa exercer a sua titularidade. No caso de não haver vítima, ela ter sucumbido, passa-se esse direito de representação aos seus sucessores, né? Cônjuge, descendente, ascendente ou colaterais, no caso, irmãos. Então, fica aí essas análises iniciais quanto ao artigo 24. Bom, nós temos uma outra hipótese bastante importante, que é o trancamento da ação penal. Então, para que haja ação penal, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter a denúncia ou a queixa-crime, e nós temos que ter, de outro lado, aquele que vai se defender dessas acusações. Então, uma vez ajuizada a ação penal pública, não há como encerrá-la sem um julgamento de mérito, como regra. Por quê? Porque, primeiro, depois de apresentada a acusação, não pode o Ministério Público pedir ou renunciar àquela ação, né? Não pode o Ministério Público requerer a desistência da ação penal pública. Pode, da mesma forma, o querelante desistir da ação penal privada. E aí nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, regra geral, a ação penal pública sempre existirá um julgamento de mérito, ou seja, vai julgar a questão, vai julgar ali se a pessoa acusada ela é inocente ou é acusada daquela situação, tá? Daquele crime da qual ela está sendo acusada. Então, esse é um aspecto aí bastante importante, bastante interessante, quando nós falamos do trancamento da ação penal. Agora, de outro modo, quando nós falamos da ação penal privada, o que nós temos? Nós temos a interposição, o protocolo da ação penal privada. Entre o protocolo e a citação do réu tem um tempo, tem um prazo. Então, como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Se a parte, por meio do seu advogado, vai lá e protocola a queixa-crime, antes da citação do querelado, o querelante pode desistir da ação penal a qualquer momento e só depende da sua vontade para isso. Depois que o querelado for citado, ou seja, que ele tomar conhecimento que contra ele existe uma acusação, normalmente aí pela prática de um crime contra a honra, e aí o querelante vier e desejar desistir da ação, precisa da anuência do querelado. Por quê? Porque aí aquele que está sendo acusado tem o direito de tentar provar a sua inocência, né? Então, ou seja, é importante aí que várias situações sejam analisadas nesse contexto. Sendo uma ação penal pública, depois de ajuizada, não pode o Ministério Público desistir dessa ação penal. Ou seja, ela vai seguir o seu trâmite processual normal até que ela termine com o julgamento de mérito. Julgamento de mérito significa dizer que o juiz dará uma sentença, seja ela absolutória ou condenatória. Com relação à ação penal privada, enquanto não houver a citação do querelado, o querelante poderá desistir da ação penal a qualquer momento. Havendo a citação do querelado, ele só poderá desistir com a anuência, com a concordância do querelado. Pessoal, tem alguma dúvida? Alguma questão que vocês gostariam de perguntar? Nenhuma dúvida por enquanto, professor. Obrigado, doutor. É bom, vai manifestando comigo, que aí fica mais fácil para a gente prosseguir, tá bom? Bom, Ok. Decisão de juiz plantonista e coisa julgada. Aqui nós temos uma questão muito bacana, pessoal, que é a seguinte. Nós sabemos, e nas nossas comarcas, que são comarcas pequenas, comarcas de interior, nós temos muitos juízes que não são juízes titulares ainda, né?
E uma outra questão ainda é a questão dos plantões judiciários, que às vezes acontece na comarca vizinha. Nem sempre tem um juiz de plantão na comarca, às vezes tem que se deslocar uma comarca vizinha, porque tem um juiz cumulando, às vezes, ali o plantão. Então, o que é que acontece? Aqui nós estamos falando de uma decisão de juiz plantonista e coisa julgada, ou seja, a decisão de um juiz plantonista não faz coisa julgada. A decisão de um juiz plantonista não põe fim à causa, não decide o mérito. Na verdade, nós estamos diante de uma decisão interlocutória, né? O que é que nós temos nessa situação? Por exemplo, o exemplo que eu coloco para vocês. No domingo, inexiste expediente forense, o fórum está fechado, razão pela qual, se alguém for preso em flagrante pela manhã, não vai ficar esperando até a segunda-feira, né? Nesse momento, é onde, então, deverá se fazer um pedido de arbitramento de fiança, de liberdade provisória, ao juiz de plantão, ou seja, ao juiz plantonista, que talvez não será o juiz que será o juiz do mérito. Por quê? Porque quando do sorteio ali, em comarcas, logicamente, que tem mais de uma vara, pode ser que aquele juiz não seja o juiz que vá julgar o caso em si, né, a existência ou não do fato criminoso. Então, numa situação dessa, o juiz plantonista vai lá, por exemplo, e, pelos motivos afirmados ali naquela decisão de natureza cautelar, seja para soltar, seja para manter a prisão, não vai fazer coisa julgada. Ou seja, se naquele momento o juiz determinar, então, por exemplo, a liberdade provisória com o arbitramento de fiança ou sem arbitramento de fiança, aplicando ali as medidas cautelares que nós temos lá previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, ou seja, naquele momento, o juiz não quer dizer que essa pessoa vai ficar solta até o final do processo. Porque, existindo qualquer circunstância ensejadora da prisão cautelar, né, da prisão provisória, da prisão preventiva, poderá a pessoa ser presa. Então, essa é uma questão bastante interessante, ou seja, aquela decisão preliminar, né, de uma questão incidente não vai fazer coisa julgada. E vice-versa também, se aquele juiz plantonista decidir que a pessoa deve continuar presa, tendo em vista que foi preso em flagrante, nada impede que na segunda-feira o juiz da causa tenha um entendimento diferente e determine ali a soltura do indivíduo. Qual é a fundamentação para o recebimento da denúncia ou da queixa? Então, vamos lá. Quando o Ministério Público apresenta a denúncia, que é todo aquele resumo ali do caso em si, bem como quando o querelante apresenta ali os seus argumentos para poder apresentar, então, a sua ação penal privada, o juiz, antes do recebimento, ou seja, antes de dizer, olha, recebo a denúncia, né, processe-se o caso, ele vai determinar a citação, salvo se for ali uma questão aparente de inépcia, né, de não preencher os requisitos da peça acusatória. Então, se for uma situação que não se consiga perceber essa irregularidade, o juiz, então, vai determinar a citação do réu, o réu vai apresentar a sua defesa, e aí, então, só depois disso é que haverá a fundamentação para o recebimento, ou seja, que estão presentes os indícios de autoria e comprovada a materialidade do crime. O que nós estamos dizendo com isso? O juiz já consegue verificar que o crime aconteceu. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos o corpo de delito, nós temos ali uma prova pericial determinando, por exemplo, que o caixa eletrônico do banco foi explodido. Então já temos o corpo de delito. Já foi realizado o exame de corpo de delito sobre o corpo de delito. Então a materialidade está comprovada do crime. E a autoria? A autoria não. Porque se a autoria estivesse comprovada, nós não precisaríamos do processo para provar a culpabilidade de alguém. Então nós temos os indícios de autoria, ou seja, nós temos a aparência de que determinada pessoa foi o autor daquele crime, né? Então, essa é uma situação aí da qual o juiz, tendo
a materialidade confirmada e tendo os indícios de autoria, ou seja, uma convicção mínima de que a determinada pessoa foi o autor daquele crime, o processo, então, seguirá para o próximo passo, que é a produção de provas em juízo, ou seja, a confirmação de todas as provas produzidas no inquérito policial, elas devem ser repetidas durante a instrução processual, mediante o crivo do contraditório, ou seja, promotor, acusação e defesa presentes naquele ato, podendo questionar, podendo produzir provas também, o que não acontece na fase de inquérito policial. Então, na verdade, quando o juiz vai motivar a sua decisão lá no final do processo, ele tem que motivar a sua decisão nas provas que foram produzidas em audiência. Ele não pode se basear somente nas provas que foram produzidas na fase de inquérito policial. Recebimento fundamentado da denúncia ou da queixa. Então, olha só, nós temos alguns aspectos aí que têm que ser analisados, como, por exemplo, a legislação esparsa, né? Um exemplo que nós temos aí, por exemplo, é a lei de drogas, né? Os crimes de improbidade administrativa. Então, são todos aspectos próprios que têm que ser analisados. Quando a doutrina coloca recebimento fundamentado da denúncia ou da queixa, existe aí, logicamente, algumas exceções, onde o magistrado ou o tribunal precisa validar o recebimento da denúncia, que é, por exemplo, nós temos aí as hipóteses, crimes para os quais o procedimento prevê a apresentação de defesa preliminar, por exemplo, um crime de improbidade administrativa. Antes de apresentar a defesa do mérito, nós apresentamos uma defesa preliminar para dizer, olha, a denúncia não merece ser aceita, para demonstrar que aquela acusação não merece prosseguir. E aí, se o juiz entender que essa acusação merece prosseguir, então nós apresentamos a defesa de mérito. Na verdade, nós apresentamos uma defesa preliminar e nós apresentamos uma defesa com relação ao conteúdo. Então, são aí essas situações, tá? Que nós temos que analisar quando essa situação. Bom, um outro aspecto aí que nós temos ainda quanto ao recebimento e os fundamentos, né? Aquilo que o juiz vai se basear, por exemplo, para determinar que aquela ação penal tenha seguimento, que é, por exemplo, nos crimes de competência originária dos tribunais superiores ou dos tribunais estaduais ou regionais, no caso do foro privilegiado. Então, após um contraditório prévio, ouvindo-se o imputado e também o Ministério Público ou o querelante, o relator pedirá dia para que o tribunal delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, ou ainda a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas, ou seja, se for um processo baseado somente em argumentos, né, em fatos, que não precisarem ser comprovados posteriormente. Então, nós temos aí essas questões bastante interessantes quanto aos fundamentos, ou seja, no que é que o juiz vai se basear para dizer que aquele processo deverá prosseguir e passar para a próxima fase, que é a instrução processual. Pessoal, tem alguma dúvida? Algo que vocês gostariam que eu explicasse de novo? No meu caso, eu fico tranquilo por enquanto, doutor. Maravilha, pessoal. Vamos lá. Assim fica fácil dar aula, viu? Mas é muito bacana. A hora que vocês quiserem participar, fiquem à vontade aí. Bom, nós temos uma outra hipótese, uma hipótese muito rara, uma hipótese que nós quase não vamos visualizar na nossa prática jurídica, tá? Que é a necessidade da requisição do ministro da Justiça para que uma ação penal possa ser intentada. Por quê? Porque existem poucos casos previstos na legislação, né, em que há a necessidade discricionária do Poder Executivo. Por quê? O ministro da Justiça nada mais é do que um membro do Poder Executivo.
Ele é um ministro, ele é um, entre aspas ali, né? Não vamos rebaixar ele, mas ele é um secretário do presidente, né? Então, o ministro da Justiça, ele faz parte do executivo. E aí, então, em raras são as hipóteses que o membro do executivo tem que requisitar, ou seja, ele tem que requerer que seja aberto um processo por determinada situação, né? Então, ou seja, são condições e são situações muito difíceis de acontecer. A doutrina chama de delatio criminis, ou seja, ele vai dizer que existiu um crime, ele vai delatar um crime e aí então vai pedir que seja instaurado um processo para apuração daquele crime. Normalmente acontece, né, quando há, por exemplo, um crime contra a honra do presidente da República, chefe de governo estrangeiro, né? Então são raríssimas as hipóteses. Bom, talvez com relação a crimes contra a honra do presidente hoje esteja mais comum, mas normalmente são situações aí que não se sustentam muito ou que acontecem esporadicamente, onde de fato o ministro da Justiça faça então uma exigência legal, fundamentado então nos princípios da obrigatoriedade da ação penal, como forma aí de visualizar questões de apuração de crimes, mas só aqueles crimes de interesse nacional, vamos assim dizer, né? Mas então são raras as hipóteses, são poucos os casos aí em que se possa verificar essa situação. Qual é o prazo para requisição, né? Ou representação do ofendido, pessoal? Nós temos uma questão muito própria da ação penal, que vocês já viram lá em direito penal, do artigo 100 ao artigo 120, e o que eu estou dizendo aqui normalmente não é aí novidade para vocês, porque existe essa repetição daquilo que o Código Penal fala para o início do Código de Processo Penal. Então nós temos então que o prazo, né, diante do silêncio da lei, qualquer tempo, enquanto não estiver extinta a punibilidade do agente, pode o ministro da Justiça encaminhar a requisição ao Ministério Público. Então, seja o Ministério Público Estadual, seja o Ministério Público Federal, tá? Então, no caso da requisição do ministro da Justiça, é o tempo, né, que nós temos lá para a prescrição do crime, ou seja, enquanto for punível, é possível que essa requisição venha ali acontecer. No caso das ações penais públicas condicionadas à representação, como ensina aí para nós, então, o Frederico Marx, trata-se de uma autêntica delatio crimis postulatória. Por quê? Porque sem a representação, não pode o titular da ação, no caso o Ministério Público, intentar ali aquela ação. Ou seja, então não pode o Ministério Público promover a ação penal, senão com a representação do ofendido. E o prazo que o ofendido tem para representar é de 6 meses, a partir do conhecimento do autor do crime, tá? Seguindo a mesma regra para a interposição da ação penal privada. Bom, e aí nós entramos então num outro patamar quando nós falamos em ação penal. Nós estamos então diante da violência doméstica, pessoal. E eu comentei a semana passada sobre a violência doméstica, né? Eu estou até curioso para ver o novo mapa da violência em 2020, porque com certeza nós teremos uma alteração flagrante quanto à prática de crimes. Penso eu que crimes comuns vão diminuir, enquanto crimes ligados à violência doméstica irão aumentar. Bom, mas o que é que nós temos a respeito da violência doméstica? Olha só o que decidiu o STF. Direito, pena, agravo regimental em recurso extraordinário. Violência doméstica contra a mulher, lesão corporal. Natureza da ação penal, ação penal pública incondicionada. A ação penal nos crimes de lesão corporal leve, cometidos em detrimento de mulher, e aí vocês compreendam, pessoa do gênero feminino, no âmbito doméstico e familiar, é pública incondicionada. Então, o que nós temos? Nos crimes praticados na violência doméstica contra a mulher ou qualquer pessoa do gênero feminino que não gere lesão corporal leve, ou seja,
Se não gera leve, não gera grave, não gera gravíssimo, né? Nós temos a ação penal pública condicionada à representação. Enquanto, em casos, né, e aí nós estaremos diante de que tipo de violência doméstica que não gera lesão corporal? Nós estamos diante de vias de fato ou diante de violência moral. Então esse é um aspecto aí também bastante importante. Com relação a todos os tipos de violências que gerem, pelo menos, lesão corporal de natureza leve, daí para cima passa a ser compreendido, então, como uma ação penal pública incondicionada, ou seja, que não depende da vontade da vítima para que o promotor possa propor ação penal, possa, de fato, ali, né, então, promover a acusação contra o agressor. E aí, nós temos, então, importante a leitura de súmulas, pessoal. Vocês que já estão caminhando aí para o final da faculdade, estudem muitas súmulas. Jurisprudência, porque cada vez mais no exame da ordem se cobra isso, e nos concursos públicos também. Então, nós temos aí a súmula 542 do STJ, que diz: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Então, além da decisão do STF, né, numa ação direta de constitucionalidade, nós temos também a súmula 542 do STJ, que pacificou essa situação ainda lá na presidência do Joaquim Barbosa, lá no STF. O relator dessa ADC foi o Roberto Barroso. Formas de representação, pessoal, ou seja, o que é a representação, então? É a manifestação da vontade da vítima, autorizando o Ministério Público a poder promover ação penal. Sem essa autorização, não pode o Ministério Público promover a ação penal. Uma questão aí bastante interessante é que não exige-se uma forma específica de representação, né? E aí surge mais. A quem deve ser dada a representação? Pode ser dada ao delegado de polícia, pode ser dada diretamente ao Ministério Público, como ao juiz de direito. Por quê? Porque simplesmente é a manifestação de vontade de que aquele fato seja apurado criminalmente. Então é essa questão aí que está aqui sob análise, tá? Agora, existem logicamente algumas questões bastante interessantes. Por exemplo, por medida de cautela, eu sei que não é necessário, em nenhum local vocês vão ver isso escrito, mas a prática profissional nos ensina que o Ministério Público, por medida de cautela, tenha que confirmar a representação dada na delegacia. Ou seja, a pessoa vai lá na delegacia, por exemplo, um crime de ameaça. A pessoa tem que representar para que possa ali o Ministério Público promover a ação penal. Então, são situações bastante importantes nesse sentido. Ou seja, é uma condição, é uma situação que faz com que, quando a pessoa der a representação na delegacia, deva ao Ministério Público, por cautela, confirmar o desejo da pessoa em, de fato, dar início a essa ação penal, tá? Qual é a amplitude, então, desta representação? Como eu disse, o ofendido se manifestou à autoridade policial, ao promotor ou ao juiz. A sua vontade é ver processar o seu agressor. Ele vai narrar os fatos. Não pode o órgão acusatório, posteriormente, descobrindo outros fatos criminosos relacionados ao primeiro, também de ação penal pública condicionada, ampliar a representação. Então, precisa chamar essa pessoa dizendo: olha, eu preciso novamente aqui da sua autorização, você precisa novamente representar para que eu também possa acrescentar naquela ação penal esse fato, legitimando-se então a denunciar o agente por mais delitos que originalmente constava da representação. Então, a representação é para aquele fato, ou seja, se é para ameaça, é só para ameaça. Se tiver um outro crime relacionado, conexo, que também dependa da representação, vai o Ministério Público depender novamente da representação dessa pessoa para
que a ação, então, possa ser proposta. Um fato importante é a questão aí, por exemplo, quando houver a conexão entre crimes de ação penal pública incondicionada e crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então, dessa forma e deste modo, quando nós vamos analisar essa questão, o que nós temos? Seria, então, contornar o caráter da ação penal, que é condicionada à representação, dando-lhe um aspecto de ação penal pública incondicionada. Por isso que não é permitido, por isso que o Ministério Público precisa, novamente, da representação, para poder incluir no processo um outro crime que não foi ventilado, que não foi objeto de acusação, lá na petição inicial de denúncia. Qualidade para representar o ofendido. Então, olha só, pessoal, aqui uma outra questão muito didática também, que nós temos sempre que ficar atentos, né? Ou seja, qualidade para representar o ofendido. A presunção é que o ofendido seja maior de 18 anos. Se ele não for maior de 18 anos, ele tem que vir representado pelos seus representantes legais, que são pais ou mães, pelo seu tutor ou pelo seu curador. O problema é o seguinte, o problema ele ocorre quando nós temos um contrassenso, ou seja, o menor de 18 anos quer processar e o seu representante legal, o seu tutor ou seu curador não deseja fazer a representação. Então, nessa hipótese, o menor deve procurar o Ministério Público e será nomeado um curador ad hoc, um tutor ad hoc, alguém só para representá-lo quanto à representação necessária para interposição desta ação penal. Então fica aí também essa questão de quem pode representar: os representantes legais, os tutores ou curadores aos menores de 18 anos ou aos incapazes, né? Tem isso também, tá? Mas se houver um conflito de interesses, ou seja, querendo representar a vítima, querendo representar, e os seus seus representantes, na verdade, assim não desejando, neste conflito, então o juiz, né, ou o promotor verá ali uma situação necessária para que o direito dessa pessoa possa ser preservado. Com relação à morte ou à ausência do ofendido, ou seja, da vítima. Caso ocorra o falecimento da pessoa vítima de crime, pode um membro da sua família, seja o cônjuge, ascendente, descendente ou colateral, no caso o irmão, né, que é o nosso parente de terceiro grau, o irmão é o nosso parente de terceiro grau, representar, ou seja, suceder. Assim como acontece no direito civil em sucessões, aqui também existe a sucessão processual, ou seja, se ele não mais subsistir, se a pessoa do ofendido perecer, poderá ser substituída pelo seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Lembrando que essa ordem de sucessão ela é subsidiária, ou seja, se o cônjuge não tiver interesse, abre-se a possibilidade ao ascendente. Se o ascendente não tiver interesse, assim sucessivamente ao descendente ou ao irmão do ofendido, ao irmão da vítima. Ordem de preferência para a apresentação da representação, pessoal. Então, essa é uma questão aí bastante importante também, que ela segue lá no parágrafo que nós já vimos, né? Quando nós lá abordamos a análise do parágrafo, deixa eu confirmar aqui, do parágrafo 1º, lá ele nos traz a ordem da sucessão. Ou seja, assim, em caso de discordância, deve-se ou não haver a representação. O que nós temos que compreender? Se houver o interesse de uma parte buscando a representação e aquele que o representa não desejando a representação, a regra geral é que a vontade daquele que deseja a representação deva prevalecer. Por quê? Porque, na verdade, a vítima deseja a representação ou o seu representante legal deseja a representação. A apuração do fato sempre vai prevalecer em caso de conflito, seja a vontade da vítima ou seja a vontade do seu representante legal, porque o contrário também pode acontecer, ou seja, a vítima não quer representar,
mas o seu representante legal deseja a apuração do fato criminoso. Então, essa é uma regra que aquele que desejar a representação em caso de discordância, a este deve prevalecer a vontade. Artigo 25 do Código de Processo Penal. A representação será irretratável depois de oferecer a denúncia. O que é que significa dizer isso? Bom, irretratabilidade quer dizer que não pode mais retirar, não pode mais retificar-se ou retratar-se, né? Ou seja, não pode mais desdizer aquilo que disse. Então, o que nós temos com relação ao artigo 25 do Código de Processo Penal? Nós temos assim, uma situação é a vítima apresentar a representação ao Ministério Público. Só que o texto de lei diz oferecida a denúncia. Então, entre a apresentação da representação e o oferecimento da denúncia pode ter um prazo de 5 dias ou de 15 dias. O prazo para a apresentação da denúncia em caso de réu preso, 5 dias. O prazo para a apresentação da denúncia em caso de réu solto, 15 dias. Então, quer dizer que, no prazo de 5 dias, o réu estando preso, ou no prazo de 15 dias, o réu estando solto. Se a vítima procurar o Ministério Público antes do oferecimento da denúncia, o que é o oferecimento da denúncia? É o protocolo. É o Ministério Público, seja por meio digital ou físico, protocolar a denúncia. Então, entre a data da manifestação de representação até a data do oferecimento da denúncia, pode a vítima tirar a queixa, assim como comumente aí a gente ouve, né, do senso comum. Então, ou seja, entre esses dois momentos, entre o oferecimento da representação até o momento imediatamente anterior ao oferecimento da denúncia, pode haver a retratação da representação. Então, não haverá retratação da representação depois de oferecida a denúncia, conforme consta aí pela interpretação literal do artigo 25 do Código de Processo Penal. A retratabilidade da representação. O que nós estamos diante, então, né, na verdade, é da mutatis mudandi, ou seja, que a representação ela é retratável, desde que a vítima ou quem de direito faça até o momento anterior ao oferecimento da denúncia. Por quê? Porque o oferecimento da denúncia, na verdade, ela é o início da ação penal, né? É o primeiro momento em que o juiz toma conhecimento de que contra alguém tem a acusação da prática de um crime. Pessoal, compreenderam isso? Tem alguma dúvida até aqui? Vamos lá, pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo, doutor. Tá, olha, durante essa semana eu vou postar lá no Moodle algumas atividades, algumas questões, tá? Para a gente poder, para vocês irem praticando com relação a esse conteúdo, tá bom? Durante a semana eu vou postar lá essas questões. Essa aula de hoje já está lá à disposição de vocês também, e como eu disse, o Código de Processo Penal comentado em PDF já está lá também à disposição de vocês. Aí nós temos, para ilustrar aquilo que nós estamos estudando, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O que é que diz? Oferecida a representação pela vítima, incabível a retratação desta após o início da ação penal, conforme vedação expressa dos artigos 102 do Código Penal e artigo 25 do Código de Processo Penal. E aí também ele cita, logicamente, o artigo 16 da Lei Maria da Penha, porque trata-se de um crime de violência doméstica. Consequentemente, revela-se despicienda a manifestação de desinteresse da ofendida pela persecução penal, havida antes da audiência de instrução e julgamento, para o prosseguimento do feito, dando o caráter de irretratável da representação. No caso, a vítima dizer lá na audiência que ela não deseja mais processar o seu agressor, não tem aí o condão, não tem a finalidade,
de trancar essa ação penal. Mas o juiz pode levar isso em consideração quando dá a dosimetria da pena, caso seja a hipótese de condenação. A retratação, ela tanto pode ser tácita quanto expressa, né? Nós falamos que a retratação, ela simplesmente ela pode acontecer por não ir, né, de encontro ao Ministério Público para dizer que deseja o processo contra o seu agressor, isso simplesmente já é o tácito. Ou pode ser expressa, manifestando claramente, quando questionado, que não deseja a representação contra o agressor. E aí diz sobre a possibilidade da retratação da retratação. Trata-se de uma hipótese possível de ocorrer, né? Como é o caso, por exemplo, a vítima que ofereceu a representação depois se arrepende. Então, se ela correr lá a tempo antes do oferecimento da denúncia, nós estaremos diante da retratação, ou seja, aquela circunstância onde a pessoa manifesta o seu desejo de não mais processar o seu agressor, mesmo, só que importante aí, isso tem que acontecer antes do oferecimento da denúncia. Segue então aí o artigo 26. A ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Pessoal, importante aí, façam a menção de que o artigo 26, né, ele encontra-se aí revogado pela Constituição Federal. Então, o artigo 26 do Código de Processo Penal não tem mais finalidade, ele está revogado tacitamente pela Constituição Federal, porque a Constituição Federal tem uma nova redação sobre isso, né? O que é que nós temos com relação ao artigo 26, então? Por que ele está tacitamente revogado? Porque até o advento, ou seja, até a promulgação da Constituição de 88, entendia o STF, né, a despeito de outras opiniões em contrário da doutrina, que era viável o início da ação penal por portaria da autoridade judiciária ou policial. E aí o que nós temos a partir da Constituição Federal de 88, de acordo com o artigo 129, inciso 1º, que somente o Ministério Público é o titular da ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada à representação. Na ação penal pública incondicionada, isso é incontestável. Na ação penal pública condicionada à representação, mesmo ele dependendo da representação da vítima, ele continua sendo o titular da ação penal, só ele pode propor, né, apresentar a denúncia pela prática daquele crime. Então, o artigo 26 do Código de Processo Penal encontra-se tacitamente revogado pela Constituição Federal de 1988. Artigo 27 do Código de Processo Penal. O artigo 27 diz que qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, lugar e os elementos de convicção. Como nós já vimos na aula passada, nós não temos uma ação penal popular. Não pode o popular promover a ação penal. Não é possível. Mas pode o cidadão, qualquer um do povo, né, levar até o Ministério Público, provocar a iniciativa do Ministério Público quanto à prática de ilícitos. Então, ou seja, né, qualquer um do povo pode denunciar, né, vamos pensar nessa denúncia como alguém que vai lá e conta para o Ministério Público a prática de um ilícito, seja um crime ambiental, seja um crime contra o idoso, um crime contra a criança, um crime contra a mulher, né, um crime contra os animais, que são todos ali, um crime contra, por exemplo, a economia popular, que são todas as situações de tutela
e de obrigação de representação do Ministério Público. Então, são essas situações aí da qual diz o artigo 27. Então, nós estamos diante da delatio criminis ao Ministério Público, ou seja, a delação, né? Ou seja, delatar, contar, levar a informação ao Ministério Público, indicando provas, pessoas e assim por diante, para que ele, como titular da ação, como protetor dos direitos sociais, possa, então, diante dessa comunicação da ocorrência de um crime, levar ela até a autoridade policial e requerer a instauração de um inquérito policial, o que é natural que mesmo se dê no tocante ao Ministério Público, titular da ação penal, que ele também possa, por essa via direta, buscar ali as questões inerentes a essa situação. Então, nessa condição, não possuindo os documentos necessários, deve indicar o lugar onde eles possam ser obtidos, porque nem sempre todas essas provas estão em mãos daquele que vai fazer a delatio criminis. Mas se ele não tem, ele tem que indicar onde essas provas podem ser obtidas para que então exista ali a condição do procedimento investigativo, seja muitas vezes pelo próprio Ministério Público, seja pela autoridade policial, porque como nós vemos aí recentemente uma tendência do Ministério Público que ele promova investigações, né? É um conflito até aí que está sendo discutido sobre essa questão da possibilidade ou não do Ministério Público investigar também, assumindo assim algumas funções que eram inerentes à polícia judiciária, seja a polícia civil, seja a polícia federal. E aí nós temos então a espécie que seria a ação penal pública. Por quê? Porque trata-se de uma ação penal pública incondicionada. Embora a lei nada tenha falado a respeito, essa delatio criminis, ela não está, logicamente, se referindo a um crime que tem competência de ação penal privada. Ela não está ali se referindo a um crime que tem competência da ação penal pública condicionada à representação que dependa ali da vontade da vítima. Então, por mais que o artigo 27 não toque no assunto, não especifique qual é o tipo desta ação penal, nós estamos diante de uma ação penal pública incondicionada, seja, né, ao Ministério Público ou até mesmo a que provoque ali a requisição do ministro da Justiça. E aí, pessoal, esse era a minha aula que eu programei para hoje. Eu estou à disposição de vocês para que vocês possam fazer aí os seus questionamentos. Eu não iniciei o artigo 28, porque na próxima aula nós vamos falar sobre o artigo 28 e o artigo 28A, que aí já é a alteração do Código de Processo Penal, que fala da não persecução penal. Então, eu preferi não iniciar os artigos 28 em razão desse objeto, já que a partir do artigo 28 e 28A, nós temos aí uma grande mudança quanto ao critério. Deixa eu ver aqui, o Vitor Augusto fez uma pergunta. Professor, existe a hipótese em que o menor pode esperar a maioridade para ingressar com a ação, ação no mesmo prazo de 6 meses, certo? Exatamente, Vitor. Eu não citei essa questão, porque essa é uma exceção total à regra, e ela vem prevista também na questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a hipótese dos crimes sexuais, em que não há prescrição e o prazo de 6 meses só começa a contar depois que ele completa os 18 anos, Vitor. Então, é correto a sua afirmativa, existe essa exceção somente para esses casos. Crimes sexuais praticados contra menores de 18 anos, que só serão, então, esse prazo de representação só se iniciará, o seu prazo decadencial, então, porque a representação, a contagem do prazo é um prazo decadencial, tá? Só se iniciará após completar 18 anos. Então tem essa hipótese também, que é uma forma, uma inovação que a lei trouxe para garantir a preservação dos direitos e a possibilidade de punição de crimes praticados contra crianças e adolescentes. Então,
Dr. Vitor fez uma questão muito pertinente aí e é de fato uma realidade. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos lá? Dr. Vitor, eu que agradeço aí a sua participação. Pessoal, vamos participar. Eu consigo ver só 3 alunos até aqui por foto. Se vocês quiserem ligar as câmeras, eu preciso conhecer vocês também. Então coloquem fotos aí, ou liguem as câmeras, porque se nós estivéssemos em aulas presenciais, nós estaríamos aí juntos, né? Eu já conheceria aí, às vezes, a maioria de vocês. Pessoal, então, eu estou aqui mais uma vez à disposição. Se vocês não tiverem dúvidas, nós estaríamos encerrando a nossa aula um pouquinho antes aí do horário. Mas lembrando aí que nós começamos impreterivelmente também no horário. Sem problema, pessoal. Eu falo aí das câmeras, mas é para quem quiser ligar, quem puder ligar, não tem problema não, tá? Fiquem à vontade. Não tem problema não. É a minha vontade de conhecer vocês, viu? Doutor Alexandre, um forte abraço. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Se cuidem. Eu vi hoje uma decisão aí do prefeito que fechou tudo aí por 10 dias, pessoal. Lockdown por 10 dias, é isso? Sim. Então, pessoal, é porque a situação está séria mesmo. E o prefeito foi muito corajoso e responsável de fazer isso, viu? Porque a maioria dos prefeitos não tem essa coragem em ano político, não. É uma decisão que com certeza desagrada muita gente, mas nós temos que compreender que é para o bem de todos. Então, forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais então. Até a semana que vem, pessoal.